O biodiesel é produzido a partir de gordura animal e óleos vegetais, fontes que o Brasil tem de sobra. Junto com os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia, o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores agrícolas. O país também tem o maior rebanho bovino do planeta. Em 2008, quase 1/3 da carne bovina exportada no mundo saiu do Brasil. As principais fontes de biodiesel no planeta são o dendê e a soja. Estados Unidos, Brasil e Argentina são os maiores produtores e exportadores de soja e derivados no mundo. No Brasil, as principais regiões produtoras são o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste. Maranhão e Piauí também produzem quantidades consideráveis. Outros cultivos também usados no biodiesel brasileiro são o girassol, o algodão, o pião manso, o amendoim e, principalmente na Bahia e no Pará, o dendê, que tem o melhor rendimento de todos. Pequenos agricultores baianos também são os maiores produtores de mamona no país. A Bahia produz cerca de 70% de toda a mamona produzida no Brasil. 25 mil famílias aqui no estado já fazem parte deste programa de agricultura familiar. E os efeitos já começam a ser notados aqui na região. A safra de mamona dos agricultores familiares lotou os armazéns de Feira de Santana, nos arredores de Salvador. Dali, os grãos são levados para seleção e moagem. O resultado é o óleo vegetal, primeiro passo para a produção do biodiesel. Entre 2006 e 2007, caiu o número de famílias participantes. Em 2009, houve uma retomada com a criação da Petrobras Biocombustíveis. Para 2010, a previsão é chegar a cerca de 100 mil famílias. Os pequenos agricultores recebem as sementes, assistência técnica, linha de crédito e a garantia na compra da safra. Nós, produtores, no passado, sofremos muito a questão de comercialização do produto, né? Por a questão dos atravessadores, muitas vezes, de uma forma até humilhante, né, para os produtores, oferecia preços baixos para cada um de nós. Agora, com o povo organizado, né, organizando-se em cooperativa, alcançamos vitória, né? Que já tem o preço de mercado, já não precisamos bater cabeça para vender o produto. Aí o pessoal já está entusiasmado, por sinal já preocupado desse ano se as empresas vão continuar. Então a gente repassa e o pessoal está otimista. É claro que tem ainda algumas limitações, mas a tendência é que as pesquisas avancem e que a gente possa fazer com 100% de óleo de mamona, o que vai ser muito bom para os agricultores familiares. Os óleos vegetais são transportados para as 64 refinarias do país. Elas estão concentradas principalmente nas grandes áreas de plantio de soja, usada em 2/3 do biodiesel brasileiro. As maiores usinas dedicadas à agricultura familiar que recebem óleos de mamona, girassol, algodão e outras fontes ficam em Minas Gerais, Ceará e Bahia. O primeiro carregamento desta usina aqui em Candeias saiu em outubro de 2008. Até 2010, a produção aqui vai quadruplicar. Uma boa notícia para a agricultura familiar na região. Nós temos hoje 56 mil contratos formalizados com agricultores familiares. Temos uma parte de parceria com a agricultura familiar em soja, muito pequena. Temos uma parte de parceria com a agricultura familiar em mamona, girassol, e estamos fazendo estudos mais aprofundados e consumindo algum percentual de macaúba em Minas Gerais. Que a nossa mamona já está vindo para o óleo diesel, até pelo trator que a gente enxarra as terras lá, já fala que já tem uma parte da nossa mamona, do nosso produto. Nas refinarias acontece um processo químico onde o óleo é misturado com álcool. O resultado é o biodiesel. Em janeiro começou, 3 anos antes do previsto, a mistura de 5% de biodiesel ao diesel. A antecipação coloca o Brasil entre os 3 maiores produtores de biodiesel no mundo. Por enquanto, a prioridade é o mercado doméstico, mas como a produção está aumentando rapidamente, o país deve começar a exportar excedentes no médio prazo. Quando chegar lá, um destino óbvio será a Europa, maior mercado de biodiesel do mundo. Isso vai alavancar a posição da Petrobras muito mais como uma empresa de energia nos próximos anos do que uma empresa apenas de petróleo e gás. O futuro do biodiesel para o Brasil provavelmente vai ser de liderança mundial. Inclusive com exportação. Inclusive com exportação.
O Brasil se destaca na agroenergia como o maior exportador de etanol do mundo e segundo maior produtor. Entre 2001 e 2008, a exportação do produto cresceu 6 vezes. O país exporta mais de 1/3 de tudo o que produz, o que acaba pressionando o preço do combustível. Os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais e também o maior mercado para o etanol brasileiro. Só que os norte-americanos usam o milho como fonte. O etanol brasileiro vem da cana-de-açúcar. Mais da metade é plantada no interior de São Paulo. O resto se concentra no Nordeste e nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. O etanol de cana é muito mais competitivo do que o etanol produzido na Europa via beterraba ou o etanol produzido nos Estados Unidos via milho. A maior parte do etanol ainda é feita do caldo. Várias usinas agora já começam a produzir o biocombustível e também eletricidade a partir do bagaço e das folhas. É o etanol de segunda geração. O país só conseguiu esses avanços graças a centros de pesquisa que desenvolvem biotecnologia de ponta. O CEMPES, centro da Petrobras no Rio de Janeiro, por exemplo, já está produzindo em caráter experimental etanol de celulose, o componente primário das plantas. O CEMPES é um dos maiores centros de pesquisa aplicada do mundo. A fábrica piloto da Petrobras para a produção do etanol celulósico, o etanol de segunda geração, fica aqui dentro deste complexo. Mas a nossa reportagem não pôde entrar para fazer imagens, por uma questão de segurança. Dificilmente a gente vai conseguir, pelo menos num horizonte de médio prazo, que um etanol de segunda geração, por exemplo, o etanol celulose, feito a partir de resíduos de bagaço de cana, no nosso caso, seja competitivo em preço com o etanol de primeira geração. Enquanto o país se prepara para a fase comercial do etanol de segunda geração, cientistas já trabalham no de terceira, a partir de algas grandes como estas, as macroalgas. O professor Mallory começou a trabalhar com algas em 1976. Essas experiências que começaram lá atrás permitiram o início da produção de álcool a partir das algas. E esse processo já foi patenteado aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Produção com 10 litros nós sabemos fazer. Agora eu quero fazer produção de 1000 litros. Aí eu preciso de equipamentos desse tamanho. As macroalgas que o professor Mallory usa para fazer etanol também são empregadas na fabricação de bolos, gelatinas, sorvetes e muitos outros produtos da indústria alimentícia. Por falta de legislação adequada, o Brasil importa praticamente tudo o que consome. Um absurdo para o cientista que está buscando investidores interessados em apostar no produto. Quanto o Brasil gasta no exterior chega a 100 milhões de dólares por ano importando produtos algáceos. E por que se importa? Não poderia se cultivar algo aqui mesmo? Claro! Só que isso envolve quebra de paradigma. Assim que tiver viabilidade para a produção industrial, o etanol de algas poderá ser uma nova grande fonte de renda e emprego.